Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. A proposta deste vídeo é recolocar, representar, apresentar novamente os objetivos aqui do nosso trabalho neste canal. Nós já fizemos pelo menos 2 versões e achamos isso muito próprio das realidades digitais. Podemos refazer de tempos em tempos uma reflexão sobre o próprio fazer nosso. E os meios eletrônicos, de certa maneira, nos permitem esta facilidade. Pois bem, o objetivo do canal é a difusão filosófica, como nós já anunciamos no passado, e salientamos que essa perspectiva não era muito habitual. Temos ainda divulgadores científicos, especialmente de algumas ciências mais ligadas às matemáticas, por exemplo, e ramificações deste momento histórico aí da física e etc. Mas os divulgadores filosóficos, digamos assim, não são muitos. E por divulgação científica, nós prezamos por uma questão específica, que não é uma espécie de modulação, de autoajuda, etc. Né? Pensamos em divulgar ideias iniciais, de base, a partir de textos, de produções por filósofos acadêmicos. Durante esse ano que passou, nossa atividade, de certa maneira, continuou mantendo-se nesse objetivo e nós temos feito uma aproximação, a partir da nossa própria ideia de filosofia de vida e do desafio de fazer uma divulgação científica sobre esse tema, com a ciência das religiões. É claro que este ano que passou nós concluímos uma formação inicial, uma graduação em ciência das religiões e mantemos a nossa atividade de pesquisador no âmbito de um doutorado em ciência das religiões. E onde nós pesquisamos justamente essa interseção da filosofia de vida nesta perspectiva da ciência das religiões. Portanto, o canal agrega uma perspectiva de ciência e ao mesmo tempo se mantém dentro de um conceito de humanidades que essas duas disciplinas, por assim dizer, filosofia e ciência das religiões, encontram-se. Tecnicamente elas meio que se desaproximaram recentemente em termos de organização institucional, porém em termos de epistemologia, em termos de conhecimento, de produção de conhecimento, elas ainda têm uma certa proximidade, alguns pontos de contato. É claro que essa aproximação nunca é numa perspectiva de redução, mas pelo contrário, a possibilidade de ampliação do conhecimento. O canal, de certa maneira, então, agregou este ano que passou algumas entrevistas e algumas abordagens com esta perspectiva da ciência das religiões, e eu creio que tem sido a nossa tônica, tem sido a nossa perspectiva, a qual a gente tem julgado ser muito positiva, dado alguns retornos de profissionais da educação especificamente, ligado ao ensino religioso, que tem encontrado algumas produções que nós temos feito aqui no âmbito do canal. Para o próximo ano e para esse ano de 2025, no caso, ainda faço a gravação nos fins de 24 e nessa transição para 25, os objetivos é continuar a produzir material sobre esta interseção, mas sobretudo tentando cobrir certas lacunas que existem no campo da ciência das religiões, destinado, aplicada ao ensino religioso. Nomeadamente, ainda que se verifica a indicação nos documentos formais desta área, ciência das religiões, do tema filosofia de vida, a gente observa que tem pouco material produzido sobre filosofias de vida. Nós observamos isso nos materiais que vão para o âmbito escolar, a palavra filosofias de vida aparece, no âmbito de documentos institucionais da pesquisa também. No entanto, tem pouca gente falando e mostrando quais são esses fenômenos, onde eles estão. Então, para o ano de 2025, eu quero dar um pouco atenção a isso. Neste ano de 24, eu me ativo um pouco mais às religiões que, de certa maneira, não apareciam no âmbito das reflexões da ciência das religiões.
por uma questão contextual, muitas das vezes, por uma série de fatores. É difícil aqui inferir uma causa do porquê que essas tradições não apareciam. E aí fizemos algumas entrevistas. Gostaríamos de ter feito mais entrevistas, mas não foram possíveis por uma série de fatores. Mas fizemos algumas entrevistas, eu creio que em torno de 7 a 6, sobre tradições que a gente julgava um pouco à margem dessas reflexões acadêmicas e que também são indicadas nos materiais didáticos para serem trabalhadas como conteúdo de ensino religioso, além de uma contribuição para a gente pensar estas tradições no espaço público, no espaço da cidadania, etc. Então, esse ano foi dedicado a isto, e no próximo ano eu quero centrar mais sobre a chave de falar sobre filosofias de vida, de algumas experiências de filosofias de vida, que por vezes a gente não encontra isso em material nenhum didático ou na produção de artigos acadêmicos da área da ciência das religiões, mas que são fenômenos, são sociabilidades, existem membros, geram impacto na comunidade e, portanto, eu quero dedicar aí algumas abordagens, algumas entrevistas com estas pessoas sobre essa chave de uma filosofia de vida. E nesse sentido, o canal continua cumprindo a sua ideia de divulgação filosófica, uma vez que a divulgação filosófica que nós preconizávamos também era essa filosofia nesta perspectiva da filosofia de vida, que é um tema que eu pretendo ainda fundamentar melhor, apresentar melhor, para a gente compreender o que distingue essa expressão filosofia de vida da autoajuda, por exemplo, das propostas coaches que existem por aí, que a proposta de filosofia de vida não passa por isso. Portanto, esta continua sendo a reposição aqui do objetivo do canal, ou a proposta de produção de um certo conteúdo de difusão, que aqui a gente pode chamar de científica, filosófica, feita por profissional da área que está falando. Não somos opinólogos propriamente. Isso é um desafio, todo mundo que trabalha com o virtual, que produz conteúdo e coloca no virtual, mesmo que não trabalhe com o virtual, a gente sabe que a demanda de uma produção elaborada, de uma produção adequada, de uma roteirização do que a gente faz, de uma edição, tudo isso faz da experiência de quem nos assiste e nos ouve ser uma experiência mais positiva, porque a dinâmica deste suporte demanda isto. É diferente de uma demanda presencial. Forte abraço a todos, um ótimo 25 a todos.